Vamos então fechando os olhos e trazendo à nossa frente a figura serena e bondosa de Jesus, o nosso Mestre Maior. Agradecemos a Ele pela oportunidade de estarmos reunidos. Agradecemos a Ele pelo ensinamento que nos proporciona. Agradecemos a Ele o carinho que tem para com todos nós. Nos acompanha em todos os instantes e nos conduz pelos melhores caminhos na direção do Pai. Muito obrigado, Jesus, por sua amizade e pelo seu carinho. Que assim seja, graças a Deus. Bom, Fred, boa noite, Luiz, um abração para vocês. Vamos começar, Elizabeth. Nós vamos começar hoje uma recapitulação daquilo que nós falamos na semana passada. Falamos de Judas. E acabou dando um probleminha, acabou falhando o Instagram e não chegamos até o final. Tinha mais coisa para falar. Então nós vamos fazer um resumo muito rápido daquilo que nós falamos para que a gente possa chegar até o finalzinho, tá bom? Então não reparem não que eu vou acelerar, né, até aquilo que nós havíamos falado, tá bom? Então vamos lá. Judas Iscariotes, traidor ou traído. Falar de Judas sempre é muito difícil, porque as pessoas, de um modo geral, têm uma prevenção absurda. A gente pode até dizer que talvez seja a pessoa mais odiada de todos os tempos. Tanto que a gente não conhece ninguém que tenha tido ou recebido o nome de Judas, né, nos últimos 18, 19 séculos. Então, quem foi Judas? Para muitos, Judas, um homem ou um monstro? Para muitos, um monstro. Muita gente imagina que Judas seja um monstro. A doutrina vem nos ensinar, com relação a Jesus, que no passado entendia-se Jesus como Deus. E algumas religiões ainda entendem. Não. A doutrina espírita vem e nos diz que Jesus é um homem de uma evolução fantástica. Então, a doutrina vem e nos traz Jesus do alto da divindade para a condição humana. E com relação a Judas, é o inverso. Tirá-lo daquela condição de monstro para trazê-lo à condição de um homem, como todos nós, né? Então é isso que nós precisamos fazer, é entender Judas como um ser humano, cheio de falhas. Então não estamos dizendo que Judas fosse um homem perfeito, maravilhoso, que não cometeu nenhum erro, inclusive no episódio da traição. Ele cometeu seus erros sim, sem sombra de dúvida, né? Ele se equivocou e sofreu muito por isso. Um resgate de Judas foi doloroso, porque ele com certeza trazia dentro do seu coração uma amargura terrível. Então, não estamos falando que Judas fosse alguém perfeito. Então, ele resgatou aquele mal que ele fez, aqueles equívocos praticados, que nós praticamos do mesmo jeito, e ele resgata apesar de todos os dardos que a humanidade desfere contra ele. Então, nós queremos apenas raciocinar sobre Judas. Aqueles que estão entrando agora, nós estamos só recapitulando aquilo que falamos na semana passada, porque acabou truncando o Instagram e não chegamos até o final. Então, é muito difícil falar de Judas, sem sombra de dúvida. Eu até comentei na semana passada que, certa feita, fui fazer uma palestra num centro e, ao término, um dirigente veio e puxou um assunto. E esse assunto era Judas. E eu falei da maneira que eu entendo. Só que eu falei muito rápido, não era permitido, o tempo não dava. E a pessoa não compreendeu, muito provavelmente cheia de prevenções. Se tinha prevenção contra Judas, acabou tendo prevenção para comigo, porque não me chamou mais. Mas tudo bem, não tem problema. Então, nós vamos analisar, como fizemos na semana passada, algumas informações históricas da época. Tirar conclusões sobre as possibilidades de alguns acontecimentos. Conciliar fatos com algumas frases que fazem parte do Evangelho. Vamos tentar compreender o raciocínio de Judas há 2000 anos.
Vamos imaginar também os interesses escusos que povoavam a mente dos poderosos, não só do judaísmo, a religião lá da época, mas também os poderosos de Roma. Então, um conjunto de possibilidades que poderá nos fazer, abrir a nós uma oportunidade de raciocinar sobre esse personagem tão maltratado ao longo da história. Então, vamos tentar nos imaginar no lugar de Judas, tá bom? Recapitulando, hein? Judas, a origem do nome Judas é hebraico e significava aquele que exaltava a Deus. Judas havia nascido em Queriote, na região da Judéia, que é a parte mais baixa, mais ao sul da Palestina. Era o único que não havia nascido na Galileia. E Judas Iscariotes é citado nos evangelhos como discípulo que entregou Jesus. E entregou com um beijo na testa. É para deixar bem embaixo, lá embaixo, a reputação de Judas, Nós vamos ver, isso nós vamos ter que ler inteiro. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos 17 a 20, que diz assim: Enquanto estavam à mesa comendo, Jesus disse: Eu garanto a vocês, um de vocês vai me trair. É alguém que come comigo. Os discípulos começaram a ficar tristes, e um depois do outro perguntaram a Jesus: Serei eu, mestre? Jesus lhe disse: É um dos 12. É aquele que põe comigo a mão no prato. Vamos entender esse episódio citado no Evangelho de Marcos como alguma coisa muito estranha, Jesus não faria isso, não diria dessa forma. Mas ao final a gente vai relembrar o que falamos na semana passada. Então, muitas coisas estranhas acontecem na história que envolve Judas Iscariotes. Provavelmente, manipulações também dos textos evangélicos. Vamos lembrar que Roma pagã e era dominadora da região, traz para dentro de si o cristianismo, porque estava crescendo muito, então ela corria risco. E no quarto século ela traz para dentro de si a doutrina do Cristo, que passa a conviver por algum período com o paganismo. É óbvio que manipulações, alterações aconteceram nesse período, para poder conciliar com os pagãos. Então, e ainda, a história contada pelo vencedor em qualquer episódio ao longo da história, quando é narrada pelo vencedor, ela sempre vem carregada de tintas fortes para ele. E vem sempre carregada de problemas para aquele que foi derrotado. E vamos ver que, ao final de todo esse episódio, da morte de Jesus, Roma se coloca como se não tivesse praticamente culpa nenhuma. Tanto que Pilatos simplesmente encerra a participação dele naquele período lavando as mãos. Estranho, E aí é como se ficasse esquecido ao longo do tempo toda a perseguição que Roma fez contra os cristãos ao longo de séculos. Não foi de anos, não, de séculos. Vamos ver que a igreja romana omite isso, como se não tivesse culpa nenhuma, como se Roma não tivesse maltratado, não tivesse culpa com relação à morte de Jesus. Vamos colocar então alguns pontos que podem levar a ter um entendimento diferente sobre Judas, um entendimento mais humano. Então, não é dizer que Judas, perfeito, bonito, fez tudo certo. Não, errou sim, mas não poderia ficar da forma como ficou. Então, o que eu vou dizer ao longo do tempo não é exatamente uma verdade, o meu entendimento, porque o entendimento é meu, mas fatos históricos, conclusões que podemos tirar, aí cada um trate de avaliar para si mesmo, tá? Vamos raciocinar sobre tudo aquilo que formos falar. Então, esses pontos todos nós vamos observar e vamos ver se a gente consegue, de fato, entender que Judas não é um monstro, um ser humano, e que aquilo que ele fez, qualquer um de nós, acredito, poderia ter feito também, e ainda 2000 anos atrás. Então, na história, Judas era um zelote. O que significa isso?
Naquela época, Roma dominava a Palestina, dominava o povo judeu, cobrava pesados impostos, maltratava aquele povo. E os zelotes, e Judas era um zelote, eles iam contra os romanos no sentido de buscar a liberdade daquele povo. Então podemos entender que um zelote era uma pessoa altruísta, que ela não queria ver o seu povo sofrer. Era uma pessoa solidária com os demais. E Judas era um deles. Então, aquela visão egoísta com relação a Judas, parece que começa a perder um pouquinho de espaço. Por quê? Porque ele se dedicava aos outros. Talvez até mais do que os outros discípulos, que não eram zelotes. Então, Judas tinha esse viés. Ele se preocupava com o povo. Obviamente carregava consigo seus defeitos, suas imperfeições, como todos nós. E um desses defeitos era, provavelmente, dentro desse desejo ardente de liberdade do seu povo, tomar até o poder à força, para poder mandar o romano embora, né? Comenta-se que Judas era um comerciante de peixes na Galileia, no mar da Galileia. Havia nascido na Judéia, mas havia se fixado na Galileia. Era um comerciante de peixes e que, portanto, tinha o seu rendimento e vivia, talvez, de uma forma mais tranquila. Conhece Jesus. Logo no início da caminhada do Mestre, na fase messiânica, que durou 3 anos. Judas conhece Jesus logo no início. Todos os discípulos acompanham Jesus desde o comecinho. E, provavelmente, Judas, quando vê Jesus, quando ouve Jesus, quando percebe o magnetismo do Mestre, deve ter se encantado e também a sua condição de zelote deve ter chamado a atenção. Puxa, que homem, hein? Talvez se ele trabalhasse conosco dentro do trabalho de um zelote, como ele arregimentaria muitas pessoas. Então, muito provavelmente, Judas entendeu Jesus naquele momento, no início dos 3 anos, como alguém que poderia auxiliar no seu trabalho de zelote, promovendo rebelião para tirar Roma do cenário. Então, é normal que tenha acontecido isso. Mas é interessante, desde o início dessa aproximação, ele, Judas, abriu mão do seu rendimento, que o seu trabalho de comerciante de peixe lhe proporcionava. Largou tudo. Durante 3 anos seguiu Jesus. E desde o início, ele ouvia Jesus dizer que não tinha uma pedra onde reclinar a cabeça. Tinha apenas uma túnica e um par de sandálias. Ou seja, Judas acompanhou uma pessoa que vivia na maior miséria material, que era Jesus. Não tinha nada. Então, durante esses 3 anos também, Judas sempre ouviu Jesus dizer que o seu reino não era desse mundo. Ele não estava tão preocupado com as coisas da terra, com a política. Então, durante 3 anos, Judas acompanhando Jesus, jamais ouviu atuando politicamente. Nunca. Jamais viu Jesus questionando a situação com relação aos romanos. Nunca viu. Jamais ouviu Jesus falar em rebelião. Ao contrário, ele vem falar com relação aos impostos. Dê a César o que é de César. E pronto, vai embora. Então Jesus não era aquela pessoa que um zelote apreciaria, de forma nenhuma. Porque durante 3 anos, Jesus sempre foi sereno, pacífico, respeitoso. E Judas, obviamente, nunca durante esses 3 anos também teria deixado dentro do seu coração acabar aquele sonho de zelote. Por quê? Porque era um objetivo dele. Ele se preocupava com o povo. Então, acompanhava Jesus, mas no seu coração ainda de zelote, queria a liberdade do povo. Obviamente, com o entendimento que havia conseguido com Jesus, já era um desejo de liberdade, não através da violência, da agressão, né? Então, ele deve ter aprendido. Agora, durante 3 anos, Judas nunca chamou a atenção de ninguém negativamente.
nenhuma citação nos evangelhos ao longo dos 3 anos, salvo no finalzinho, no evangelho de João. Judas, portanto, não teria enganado as pessoas, porque tem um ditado que diz que você pode enganar a muitos por muito tempo, mas você não pode enganar a todos por todo o tempo. Judas não conseguiria isso aí. Então, Judas deveria ter uma conduta como todos os demais tinham, nem melhor nem pior, uma conduta normal, né? Carregava qualidade, defeito, portanto, uma pessoa como os demais, que tinha sua boa vontade, seguia Jesus, abriu mão de tudo aquilo e acompanhou Jesus durante 2 anos e 3 meses na região da Galileia. Porque depois, Jesus, acompanhado dos discípulos, desceria à região da Judéia, que seria Jerusalém, né? Na Galileia, as coisas tinham sido tranquilas, porque era uma região pobre. Mas na Judéia, Jerusalém, eles iam tirar o judeu daquela zona de conforto. Jesus ia mudar conceitos. E mudar conceitos não é bom, né? Para nós não é. Ah, não vai dar certo, está mudando tudo. E como ele vai, e as pessoas começam a se indispor com Jesus, é natural que começa a fervilhar o clima. E muitos vendo Jesus como o Messias que vinha libertar o povo de Roma. Pilatos, obviamente, ficou atento. Opa, pode provocar alguma rebelião, alguma coisa assim. E começa a seguir os passos de Jesus e dos discípulos de uma forma mais firme, né? E se não bastasse os judeus, também os romanos, também os judeus, os religiosos judeus, os sacerdotes, também se sentiam incomodados por Jesus, porque Jesus lhes apontava aquilo que eles faziam de forma equivocada, né? Ele vinha para destruir as leis civis, aquelas de Moisés. Por quê? Porque ele substituiria pela lei do amor, e ali já não cabia mais matar aquele que havia cometido um adultério. Não, era respeitar as pessoas. Mas Jesus, com relação aos religiosos, aos sacerdotes, ele dizia: olha, cuidado, hein? Façam o que eles falam, mas não faça o que eles fazem, porque eles fazem tudo errado. Mas naquele finalzinho do 3º ano da caminhada de Jesus, nós estávamos já nas vésperas da Páscoa, a Páscoa dos judeus, e Jesus e os discípulos ali em Jerusalém. A Páscoa é a comemoração da libertação do povo hebreu lá do Egito. Portanto, eles se dirigiam a Jerusalém para comemorar. E a Páscoa deles durava 8 dias. Jerusalém tinha uma população de mais ou menos 20, 25 mil habitantes naquela época, mas no período da Páscoa chegava até cerca de 150 mil habitantes. Alguns que estavam lá ainda encontravam casas de amigos, parentes, e ficavam dentro da cidade, porque a cidade tem as muralhas. O restante, e eram muitos, ficavam acampados, barracas, que ficavam em torno da cidade de Jerusalém. Portanto, para Pilatos, aquilo era um risco violentíssimo, um temor que pudesse acontecer alguma rebelião. E prender Jesus naquela época, naqueles dias, seria o estupim. Aquilo seria terrível. Seria o estupim para uma verdadeira rebelião. Então, muito provavelmente, Roma, nesse momento, nesses dias de Páscoa, preocupado com esse clima terrível, chama o Sinédrio, é uma possibilidade, pedindo para que o Sinédrio, que é o colégio dos sacerdotes judeus, arranjasse uma solução para acabar com aquele movimento de Jesus, sobretudo naquele período. E Pilatos poderia ter até a intenção até de preservar a vida de Jesus, desde que abafasse tudo aquilo e que sumisse aquele clima de uma possível rebelião, que não era a intenção de Jesus.
Então, Pilatos informa ao Sinédrio que uma legião romana, portanto, sediada em Damasco, não tão distante dali, já estava se deslocando a Jerusalém a pedido dele, Pilatos, em razão do temor de uma possível rebelião. Vamos lembrar que Roma, ela não alisava, né? Não, ela vinha e batia mesmo. Tanto que um século antes havia uma tentativa de uma rebelião nas Gálias, na parte mais norte, lá na Europa. E que a legião romana vai lá, e o que ela faz com os insurgentes? Ela faz um cerco, milhares de pessoas ali. Faz um cerco, não permite a entrada de comida, água, aquelas pessoas morrem à míngua e cometendo, inclusive, antropofagia. Olha, Roma não aliviava. E poderia acontecer agora novamente, só que em Jerusalém. O Sinédrio reunido entende que era preciso fazer alguma coisa para abafar, para tirar Jesus de circulação. E aí pensando, qual seria a melhor forma de eliminar isso? Uma traição. É uma traição. Então, vamos simular uma traição. E aí, para simular a traição, eles convidam quem para participar? Um zelote. Um zelote que acompanhava Jesus. Porque uma traição acontecida no meio do grupo de Jesus mostraria fragilidade, mostraria falta de comando daquele grupo. E Judas, é a visão que eu tenho, né, inspiração também, que Judas, sendo chamado e tomando conhecimento do risco que milhares de pessoas sofreriam, né, de morte ali, e inclusive a promessa até de Jesus não ser eliminado, porque Jesus já vinha falando que ia morrer, então Judas aceitaria participar de uma encenação de uma traição, visando preservar a vida de milhares e a vida do seu mestre Jesus. No meu entendimento, Judas deveria ter dito isso a Jesus, né? E Jesus, olha, Judas, livre-arbítrio, não vou dizer o que você vai fazer, né? Então, faça o que você tem que fazer. Aí justifica, na quinta-feira, quando Jesus é entregue à noite, na quinta-feira, quando eles estão na ceia, num local chamado cenáculo, justifica uma frase que Jesus dirige a Judas. Judas, o que tens a fazer, vá e faça rápido. Então, se fosse aquela traição sórdida, suja, que a humanidade entende, Jesus nunca estaria incentivando. Judas, vai e faz rápido. Não faria sentido. Ele poderia até se calar, mas não incentivar. Então, alguma coisa deve ter acontecido. Judas vai, faz a encenação da traição, levando os guardas até o Horto das Oliveiras. Ali ele vai, beija Jesus na face, acompanhado dos guardas, beija para mostrar quem era Jesus, mas é interessante, né? Os guardas estavam cansados de ver Jesus entrando em Jerusalém. Ele era super conhecido. Então, para que Judas ir até Jesus, levando os guardas, beijar no rosto de Jesus, para que ele soubesse quem era Jesus? Estranho, né? Poderiam ter prendido Jesus lá na cidade, quantas vezes, né? Então, quando vão, esse grupo, que é composto de Jesus, Judas e os guardas, Jesus é levado até o palácio de Caifás, ali mesmo em Jerusalém. E, para dar um ar de veracidade a essa traição, eles dão a Judas 30 moedas de prata. Interessante, era o preço que se pagava a um escravo comum. Será que Judas teria ficado 3 anos sem ter o seu rendimento, sem se preocupar com dinheiro, sem ser criticado por ninguém? Passar 3 anos para vender Jesus pelo preço de um escravo normal? Judas tinha uma antivisão fantástica. 3 anos para vender Jesus. E ainda fez um mau negócio, né? Então, começa o julgamento no Sinédrio, na quinta-feira à noite mesmo. E o interessante é que o Sinédrio vai fabricar testemunhas contra Jesus. E aí uma pergunta: se Judas era aquele traidor que nós conhecemos, por que Judas não foi uma dessas testemunhas?
no julgamento de Jesus. Por que ele foi liberado? Porque não era uma traição como nós estamos imaginando, não. Né? Porque deveriam ter utilizado Judas como a principal testemunha contra Jesus. E não o fizeram. Não o fizeram. Então, Jesus é preso, tem aquele interrogatório, ele é morto, é levado à morte, né? E, na verdade, Judas acaba entendendo que ele acabou sendo traído. E não aguentando tudo aquilo. Ele pode até, sim, ter, naquele momento em que Jesus estava sendo levado à morte, sendo julgado, aquela coisa toda, ele pode e deve ter pensado, vou tentar tomar esse poder à força, porque o número de judeus é enorme aqui. Então deve ter passado isso tudo. Então vamos imaginar como é que ficou o coração de Judas nesse período. Traiu Jesus, foi traído, não queria a morte. Daqui a pouco ele quer o poder, pensando também em salvar Jesus. Deve ter virado um turbilhão dentro do coração desse homem. E descontrolado, ele vai e se enforca. E agrava violentamente o seu estado espiritual. Daí, todo o sofrimento de Judas, narrado ao longo de livros, mensagens, tudo isso. Nós vamos ver, por exemplo, coisas tão estranhas que nós falamos a semana passada, por exemplo, quando Jesus, na ceia, diz para os discípulos, um de vocês vai me trair. Jesus falaria isso. Ele provocou a desunião do grupo. Por quê? Se num grupo, por exemplo, numa casa espírita, nós citamos na semana passada, uma desobsessão, aparece o mentor e diz, esse grupo é fantástico, maravilhoso, todo mundo se aplica, se dedica, menos um. Ele acabou com o grupo, derrotou o grupo. Então, nós vamos ver nesse episódio que os discípulos perguntavam a Jesus, serei eu? Já não acreditavam nem em si mesmos, em razão de uma afirmação de Jesus muito estranha, muito estranha. Então, Jesus aí diz, na frente de todos, sabe quem é? É aquele que eu vou molhar o bocado, o pão, no prato e vou entregar a ele. E ele faz isso, entrega na mão de Judas. Obviamente todo mundo entenderia, se fosse real, fato realmente, que Judas era o grande traidor. Mas Jesus diz, o que você tem a fazer, vai e faz rápido. E aí diz que os discípulos não entenderam aquilo. Acharam que Judas estava saindo para comprar alguma coisa que faltava para a ceia. Afinal de contas, ele tomaria conta da bolsa. Ou então, ele estava saindo para auxiliar os pobres. Estranho, né? Não faz sentido nenhum. Tudo muito estranho. Então, Jesus, tendo dito isso, olha, ficaria uma coisa extremamente complicada. Se não bastasse isso, nós estamos falando isso bem rápido. Quem quiser ter mais detalhes, assista a live da semana passada, tá? Judas Iscariotes, traidor ou traído, tá? Outro episódio, narrado em João, que diz que Maria, irmã de Lázaro, pegou um unguento muito caro e passava nos pés do mestre. E que Judas via aquilo e dizia, por que não vender isso? Vai dar um bom dinheiro e vamos dar aos pobres. E aí é o que João diz, ele não estava preocupado com os pobres, porque ele era ladrão. Judas era ladrão, João afirmando. E tinha a bolsa, o dinheiro. Estranho. 3 anos nenhum discípulo havia maltratado Judas. Nenhum discípulo havia dito algo estranho com relação a Judas. Apenas João, agora no finalzinho da caminhada, relata isso. Será que esse episódio é real? Será que não foi colocado de forma proposital? Jesus, que estava tão preocupado, por exemplo, no templo, com relação aos negociantes que estavam ali lesando, roubando, que fez aquele estardalhaço enérgico, mas não violento, não teria feito nada com Judas? Ali dentro, no seu seio de amigos, teria ficado quieto se Judas realmente fosse o ladrão citado unicamente no Evangelho de João?
Esquisito, muito esquisito. Então, será que essa narrativa está manipulada? Foi mexida? E aí eu pergunto, mesmo dentro de todos esses defeitos que Judas tinha, eu tenho, provavelmente pior do que Judas. Vocês, cada um analisa, né? Mas considerar Judas dessa forma, maltratar dessa forma, vamos lembrar que Pedro falou a Jesus: quantas vezes devo perdoar aquele que me ofende? 7 vezes? Jesus disse: não, te digo que não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Era uma expressão que significava: você tem que perdoar sempre. Esse ensinamento de Jesus se aplica para todo mundo. A humanidade tem que aprender a aplicar isso para todo mundo, menos para Judas. Judas não merece isso. Olha que absurdo. Olha que absurdo que nós fazemos, que a humanidade faz. Agora, vamos pensar numa outra situação. Vamos analisar. Imagine uma pessoa extremamente boa, que convive com você por alguns anos, né? Divide com você a casa que é sua, que você vive com sua família. Ele passa a viver ali também. Vive todo esse tempo, portanto, debaixo do mesmo teto. Essa pessoa só lhe faz o bem. O ama intensamente, ama a sua família intensamente. Essa pessoa lhe ensina coisas maravilhosas com as quais você nunca havia pensado. Essa pessoa lhe ensina a amar incondicionalmente a quem quer que seja. De repente, em razão de uma enorme injustiça, essa pessoa é levada presa. Injustamente é conduzida a um tribunal. Decidem, nesse tribunal, de uma forma totalmente injusta, aplicar-lhe a pena de morte. É seu amigo, hein? E você? Você assistiu essa injustiça bem de perto. Você não moveu nenhuma palha para interceder em favor do seu amigo. Você se esqueceu que conviveu com ele por anos, que você aprendeu tudo com ele, que você aprendeu a amar, você aprendeu a servir, você aprendeu a agradecer, e ele está sendo julgado. E de repente, interrogado, você que está do lado de fora do tribunal, você é interrogado pelos que estavam lá, e você afirma: eu não sei quem é, não sei quem é esse homem, eu nunca ouvi, não, você está me confundindo com alguém, e se retira, e seu amigo é morto. Isto é ou não é uma traição? É uma traição vergonhosa, triste, lamentável. E foi exatamente o que Pedro fez com Jesus. Pedro. Não falei Judas, falei Pedro. E se Pedro, em seguida, a essa traição terrível, viveu dentro da casa dele por tanto tempo, e ele diz que não conhece, se afasta e deixa seu amigo morrer. Então, se Pedro, em seguida, tivesse dado fim à sua própria vida, se enforcado, como a história teria registrado a passagem desse discípulo, Pedro? Como que teria narrado? A diferença dele com Judas é que Pedro não deu fim à sua vida. Só isso. E após 3 dias, Pedro teve a alegria de ver ou de rever o Mestre, no momento sublime do reaparecimento. E se Judas tivesse feito o mesmo, ou seja, não tivesse dado cabo à sua própria vida, tivesse aguardado por 3 dias e visto Jesus, como é que a história teria narrado a passagem de Judas? Não pensamos nisso, Então não esqueçamos. Quantas vezes devo perdoar aquele que me ofende? 7 vezes? Não. 70 vezes 7 vezes, inclusive
Judas. Só isso, nada mais. Então, algumas informações preciosas com relação a Judas, né, que a doutrina espírita nos traz. Nós espíritas entendemos isso, compreendemos, aceitamos e sabemos da veracidade. Tá? Uma delas, Jesus, após a sua morte e tocado de compaixão, foi ao encontro do espírito enlouquecido de Judas, permanecendo 3 dias ao seu lado, até que ele adormecesse. Imagina como é que estava o coração, o espírito de Judas, né? Segundo a revelação da poetisa desencarnada Maria Dolores, no livro Coração e Vida. Só depois desse gesto de amor e de perdão é que Jesus apareceu materializado a Maria Madalena, segundo o Evangelho de João, no 3º dia, que foi no domingo. Ainda, narrado por Humberto de Campos, espírito, irmão X, né? Psicografia do nosso querido Chico, diz que a última reencarnação de Judas Iscariotes na Terra teria sido como Joana d'Arc, a grande heroína francesa, queimada nas fogueiras inquisitoriais do século XIV. E aí uma história interessante. Século XV, 1400 e qualquer coisa. Havia um embate, né? Um mal-estar entre França e Inglaterra. Inglaterra sempre querendo dominar a França. Um rei francês, Carlos, um rei inglês, Henrique, casado com a irmã do francês, Carlos. Olha que confusão, hein? Morrem os dois. E a Inglaterra louca para tomar posse da França. E aí a mulher de Henrique, o francês, passa a governar os dois países. Então era um prato cheio para os ingleses dominarem os franceses. E aí nós vamos ver a Guerra dos 100 Anos, que na verdade são 116. No começo dessa guerra, Inglaterra, querendo passar por cima da França, uma menina, né, Joana d'Arc, ela pede ao rei, ela fala a respeito de vozes que ela ouve, né, que entende como Deus, conversa com o rei francês, que é um outro Carlos, e toma a frente na guerra. E ela conduz o exército e derrota a Inglaterra. Os poderosos da França, temendo que aquela jovem Joana d'Arc, juntamente com os camponeses, dominassem a França, criasse uma força maior do que eles, ricos, o que eles fazem com aquela jovem? Esses os poderosos franceses entregam Joana d'Arc aos ingleses e ela é morta. Traição. Então é apagar o resquício de culpa que permanecia no coração de Judas. Foi traído. E para encerrar, não podemos avançar muito para não correr o risco de ficar novamente, né, sem conseguir concluir. Um poema, Retrato de Mãe, de Maria Dolores. Ele diz assim, narra um episódio em que alguém vai socorrer Judas no local onde ele padece, onde ele sofre, o espírito Judas, que diz assim: depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento, cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher dos planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele, Judas, não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo. Sou um morto, estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor, sem fé. Não ouviste falar em Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor.
A princípio julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue, cruz, e em flagelo e aflição. Eis o que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim. Afastai-vos, deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora. Nada sabeis da mágoa que me agita. O assunto que lastimo é unicamente meu, falou Judas. No entanto, a dama, calma, respondeu: meu filho, sei que choras, sei que lutas, sei a dor que causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade de Deus jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho, desprezado. Judas interrompeu-a e bradou rude e pasmo: mãe, não me venhais aqui com mentira e sarcasmo, depois de me enforcar num galho de figueira, para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira. Fui procurar consolo e força de viver ao pé da pobre mãe que me forjara o ser. Ela me viu chorando e escutou os meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos. Expulsou-me a esconjuros, chamou-me monstro por sinal, disse que eu era unicamente o espírito do mal, intimou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal de onde eu vinha. Detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor, sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais que recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo, a vida maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração na água do bendito esquecimento. Numa existência de esperanças, falava a mulher, levar-te-ei comigo a remansoso abrigo, dar-te-ei outra mãe. Pensa, descansa. E Judas, nesse instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarra de pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós? Quem sois vós que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher, irradiando amor, ou anjo celestial de quem presinto a luz? No entanto, ela, a fitá-lo, frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria, a mãe de Jesus. Que beleza! A mãe de Jesus, buscando resgatar esse Judas que nós ainda não perdoamos, que a humanidade ainda não perdoa, que a humanidade ainda imagina ser um monstro, quando na verdade é humano como nós, com as falhas que todos nós ainda temos. Então, é preciso que a gente repense. Mais do que repensar, que a gente espalhe, divulgue isso tudo. Esse é o objetivo, fazer com que a gente repense Judas. Passei as informações que eu consegui, Então, gostaria que pensasse muito. E eu faria um convite. Na semana que vem, nós vamos falar um outro assunto, mas eu gostaria, se alguém se interessar, de expor aquilo que
refletiu sobre tudo isso que nós dissemos sobre Judas. Não importa o que ele entendeu. Ah, isso que você falou é bobagem. Tudo bem. Não, o que você falou me fez pensar sobre Judas. Tudo bem. Nossa, eu vejo Judas agora de uma forma... Ótimo. Então não importa, né? Então, quem quiser participar antes do início da live, do assunto da live da semana que vem, eu chamaria 2 pessoas, 3 talvez, que se prontifique a participar. A gente chama para participar conosco, para que em questão de 2, 3 minutos aí, diga o que imaginou, né? O que sentiu, o que modificou, porque para mim é importante também ter esse retorno, tá bom? Então, quem quiser participar, entre no Instagram, no direct, mande lá uma mensagem. Na semana que vem, entre logo no início, até um pouquinho antes da live, e ali eu vou pegar 2, 3 logo de imediato e a gente chama para participar conosco, tá? Ao vivo na nossa live. Então, um abraço, tanta gente aí, Márcia Valente, ô colega, Márcia Valente, querida amiga Elizabeth Costa, olha aí Elizabeth, muito obrigado por estar sempre junto, todo o pessoal, Cíntia, Osiel, né? Sou da época que se malhava Judas, mas nunca me senti à vontade disso. Eu malhei bastante. Hoje me arrependo, tá? Mali, beijão, Mali, tô vendo você sempre também. Muito obrigado, pessoal. Vamos fazer uma prece. Rosa, Regina, ai que gostoso a gente tá junto. Lene. Vamos então, fechando os olhos antes que o Instagram acabe falhando de novo. Vamos fechando os olhos e trazendo à nossa frente a figura serena e bondosa de Jesus, nosso mestre maior. Que pedimos, Jesus, esteja conosco, nos dê um abraço e nos permita hoje, nesse momento, talvez fazer uma coisa que nunca tenhamos pensado ao longo de toda a nossa caminhada. Não é nem essa encarnação, toda a nossa caminhada. Jesus, se puder trazer aqui, ao nosso lado, Judas, para que ele possa ser abraçado por cada um de nós. Que possamos todos nós agradecer a esse irmão, agradecer o trabalho que fez, a dedicação, que possamos compreendê-lo como um ser humano que fez tantas coisas boas e que se equivocou também, como nós nos equivocamos. Mas é um irmão precioso a quem eu quero abraçar e dar um beijo de gratidão. Não aquele beijo que foi colocado no Evangelho, que nada condiz no meu coração com a realidade, nada. O beijo de Jesus, beijo de Judas em Jesus, sempre foi um beijo de amor. Então é isso que nós precisamos fazer para o nosso querido irmão Judas. Esteja conosco, Jesus, em todos os instantes. Que assim seja, graças a Deus. Que possamos estar novamente juntos, semana que vem, se Deus quiser, né? E quem quiser participar, manda lá no direct, a gente pega lá os 3 primeiros, 2, 3 primeiros, e entra um pouquinho mais cedo na live da semana que vem, para que a gente possa conversar ali por alguns minutos. Tá bom? Boa noite, Cecília, Luciana, Michel. Para encerrar, Jesus no coração, o gel na mão. Forte abraço, muito obrigado pela companhia, muito obrigado pelo carinho de todos vocês, tá? Fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau, obrigado. Obrigado.